conheci meu esposo. Aí eles fomos, ele bebia dessa também, só que ele não usava droga nem eu, ele só bebia. E aí juntamos, aí que a gente bebia mesmo, na caixa, umas caixas de cerveja. Aí durante o longo da nossa vida a gente começou a usar droga, comecei a usar junto com ele. E ele também cheirava igual doido. Misericórdia, mas cheirava. Tadinho, ele ficou apanhado, pelado. Só Deus para guardar ele também. Ele cheirava muito também. Só que ao longo a gente começou, né, depois a gente foi vendo que aquilo ali não era vida. Por quê? Começamos a perder tudo financeiramente. Dinheiro é tudo padrão. 2 pessoas viciadas dentro de casa. Você tem ideia de a quantidade de cocaína que a gente usava, eu e ele? 2 pessoas, a gente era viciado. Nosso dinheiro ia tudo para a barraca, ia tudo para as drogas, cigarro. Aí a gente começou com os prejuízos, ficava pegando aluguel, as crianças sem nada dentro de casa. Às vezes eu gastava de sexta para domingo. Hoje em dia isso não é, se passou muitos anos, não é que não é um dinheirinho, é um dinheirinho que dá para você fazer uma compra no mercado, mas lá atrás ainda era um dinheirinho maior ainda. Às vezes a gente gastava 300, 350 de sexta para domingo, de droga, bebida. Gente, diante de Deus que eu estou te falando, segunda-feira acabou o dinheiro, acabou tudo, eu não tinha R$1 para comprar pão para meu filho. Quando eu acordava de manhã, eles tudo com fome, sem leite. Se tinha dinheiro das compras, às vezes meu marido recebia na sexta, guardava, não vamos guardar, porque segunda-feira a gente vai fazer pão. Quem disse? O dinheiro das compras é tudo embora. Quando a gente começar a cheirar, é tudo embora. Dinheiro de aluguel, ia embora. Não podia ter dinheiro guardado dentro de casa. E as crianças ficavam sem nada dentro de casa. E eu só ia cair minha ficha depois. E o arrependimento? Meu Deus. Gastei o dinheiro, não, pode ser assim, não tem nada. Ele também desesperado, aí ia pedir na porta dos outros, casa de parente, cartão emprestado, quilo de feijão, ué. E é tudo embora. E isso é enquanto ele estava trabalhando. Depois meu marido também foi mandado embora. Ele era um ótimo profissional, gente. Mas quando ele começou a cheirar, daqui a pouco ele passou a cheirar no trabalho também. Ele trabalhava com caminhão, fazendo lanternagem de caminhão. O que aconteceu com ele? Porque todo dia de tarde ele pegava os caminhões, e ele que tirava de manhã os caminhões para fora da garagem e ele botava para dentro. E o que aconteceu? Ele foi cheirar lá no trabalho, quase que eles passaram o colega dele, estava olhando um caminhão lá atrás para ele. Gente, mas foi com o povo, todo mundo gritando, quase que ele passa por cima do colega dele. Aí o patrão dele veio, aí chegou perto dele e falou: olha, vai para casa, vai, se cuida primeiro, vamos dar um tempo de trabalho. Ele, não, mas poxa, mas isso aí acontece. Aí ele virou para o meu esposo e falou: olha, seu nariz fica todo branco. É triste, né? Um chefe de família, né? 4 filhos. Ele tinha 4 filhos pequenininhos, porque aí as meninas não eram nascidas. A Natasha, o Igor e 2 enteados que a gente criava junto, que eram os meus filhos do primeiro casamento dele. Tudo pequenininho, escadinho. As crianças não tinham material para ir para a escola, tinha que ficar lembrando para a professora dando desculpa. Entendeu? Não tinha um tênis para ir para a escola, e aí a mulher aceitava o primeiro dia de chinelo, o segundo, depois não queria aceitar mais. Não, por que não tinha? Aí depois ele foi mandado embora. Gente, a nossa vida, aí o nosso casamento começou a dar errado, porque a gente começou a se estranhar dentro de casa. A gente, quando peguia, era tudo diferente, no final sempre acabava o briga. Aí a gente ficava a semana toda um para um lado, outro para o outro.
sem se falar direito, separavam, brigavam, depois voltava de novo. Gente, olha só a vida. E a gente brigava de quebrar tudo dentro de casa, tá? Eu doidona dele também. Não é, Natasha? Natasha é minha filha, ela testemunha isso que ela lembra. Ela tinha uma idade de quebrar. Se quebrava tudo dentro de casa, quebrava tudo. Caía no tapa ele. Aí no outro dia daí eu fui roxa toda manhã, as crianças viam isso. Eles que ajudavam a botar a gente para dentro, nada. Quantas vezes ele chegou doidão, arrastado, as crianças que arrastavam a gente para dentro, tão doidão que eles estavam. Aí às vezes a gente fala isso, a pessoa não entende. Se você não vive, não sabe o que é, você nunca teve uma pessoa viciada, você nunca foi viciada, você não tem ideia do que eu estou falando. Quem diria que a nossa vida ia ter jeito? Quem olhasse assim para a sua família e disse, você não descer que na terra, não é possível. Gente, era terrível a nossa vida. Perdemos tudo, chegamos no fundo do poço. Nosso casamento acabou, depois ele foi embora. Foram 2 anos separados, por causa disso. Coisa séria. Na família eu me afastei de todo mundo, a das drogas, entendeu? Aí, quando eu usava muita droga, aquela coisa toda, na segunda-feira, eu comecei a ter depressão. Aí eu cheirava, bebia, depois quando passava o efeito, irmão, mas que tristeza. Me dava uma tristeza, um vazio, sabe? Uma solidão, parece que eu ia morrer pela tristeza. Não sentia vontade de fazer nada. Sabe quando a pessoa perde assim, a expectativa de vida? Ela não vê mais uma esperança? Não tinha mais sonho. A vida não tem mais jeito não. O diabo começou a enfiar isso na minha cabeça. Não tem mais jeito não, esquece, a vida está perdida mesmo. Aí eu sentava, eu ficava de segunda a quinta dentro do quarto. E o quarto não tinha televisão, não tinha celular, não. Eu ficava sentada ali, nada, olhando para a parede. Eu não sentia vontade de levantar, não sentia vontade de puxar cabelo, não sentia vontade de fazer nada. Ficava ali presa. E aí eu sentava na beira da cama. Gente, eu estou falando diante de Deus que isso acontecia comigo. Sozinha. Quando eu sentava assim, eu ouvi uma vozinha falando lá dentro da minha mente. Isso não acaba logo a sua vida. Assim mesmo. Não tem mais jeito. Ninguém gosta mais, ninguém aguenta mais você. Você está dando desgosto para sua mãe, dando desgosto para o seu pai, você vive doidão. Só faz vergonha. Você não consegue nem cuidar mais dos seus filhos. Seu casamento acabou. Ninguém mais aguenta mais você. Vai ficar isso, você vai ficar causando tristeza para os outros, desgosto. Se mata. Se mesmo. Acaba logo com isso, quer saber? Vai ser um alívio para todo mundo. Eu ouvi assim mesmo. Vai ser um alívio para todo mundo. Mas sua mãe não vai sofrer, seu pai não vai sofrer, ficar te vendo assim. Acaba logo com isso. Aí eu ficava pensando em fazer um tratamento. Aí vinha aquilo na minha mente, eu estou falando para quê? Você já viu que eu olhava na televisão? Pessoas cheias de dinheiro, famoso, que estava nas drogas. E eles pagavam clínica caríssima, não conseguia sair. Aí o diabo ficava falando, imagina você, não tem um centavo no bolso. Você mesmo vai morrer mesmo. Assim mesmo. Aí o que aconteceu? Eu achando que não tinha mais jeito, tentei suicídio. Tentei mesmo, parava no hospital. As 2 vezes parei no hospital mal, eu só não morri porque Deus não deixou. Eu fiz um coquetel de remédio, mas muito bom, não é pouca coisa nossa. Misturei tudo. Eu tinha remédio, tudo quanto é coisa ali. Eu não pegava um por um, não, enfiava assim na boca, não. Bebia água, enfiava na boca, bebia água. Daqui a pouco, eu apaguei, não mais nada. Quando ela por vez, eu estava no hospital, abri o outro, estava no hospital, apaguei de novo, quando abri o outro, eu estava no outro hospital.
Eles enfiando a carne borracha no nariz, sangue descendo para dar lavagem. Eu só escutava o pessoal falando assim, ela tentou suicídio. Eu ficava escutando a voz de Deus. Sabe que você sabia onde estava direito? É que Deus me deixou morrer. A segunda vez também tentei suicídio. Quase que eu fiquei cega. A segunda vez eu tentei suicídio com veneno. Mas eu não sei, gente. Só Deus mesmo. Na hora que eu ia tomar o veneno, Deus, né? Eu ouvi uma voz falando comigo: seus filhos, você vai fazer isso mesmo? Sozinho. Seus filhos são pequenininhos, o que vai ser dos seus filhos? Você vai deixar seus filhos? Vai ser que tinha alguém falando comigo. Aí eu chorando, eu taquei o remédio assim, o veneno, e com a mão suja, meu filho fazia assim para explicar que eu estava chorando, irmão. Não vi mais nada, quase que eu fiquei cega. É outra noite também que fez hospital. Era tanta injeção que me dava, tanta injeção lá no lixo, quase que eu fiquei cega, porque constantamos no rosto assim. E aquela vida, só sofrimento. Aí você vê uma pessoa presa nos vícios, você sempre egoísta, você não larga porque não quer, nem assim não, gente. Tu acha que a pessoa não quer? A pessoa quer gosta de como ele? Não, irmão. É porque a pessoa não consegue se libertar sozinha. Ela precisa da palavra de Deus. Entrar, entrou. Já foi lá, acabou. Ele viu aquele ratinho, aquela ratoeirazinha. E ele foi liberto aqui. Ele bebia álcool. Álcool, eu estou falando bebida alcoólica. Álcool, né? Essas caninhas da roça. Quando não tinha o álcool, ele se tremia todinho, começava a passar mal, parecia que ia dar um treco. Sabe o que ele fazia? Ele bebia álcool de farmácia. As garrafas de álcool de farmácia. Quando não tinha álcool de farmácia, sabe o que ele bebia? Uma vez eu estava lá no monte, a mulher dele me ligou, falou, ele estava muito mal em cima da cama. Tinha bebido, não sei se foi gasolina, se foi álcool, sei lá. A dela está me dizendo que está baixa. Mas desconectou dela? Não. Porque senão se o nosso sinal abaixar, aí vai trocar de novo, entendeu? Porque está gravando ainda, não caiu o vídeo não. O vídeo está gravando. Vou deixar aqui, se caso não você tira. Tá bom? Então, o que acontece? Aí esse rapaz, ele veio, a gente estava fazendo a campanha do fogo no altar, lembra? Tá certo? Ele foi liberto aqui. Foi liberto, hoje em dia ele não bebe. Eu batizei ele foi curado, não engordou, porque ele passou a comer direitinho. Ele foi liberto aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa, não se lembra isso com meu parente. Ele faz porque quer, não é assim não, gente. Jesus, ele vem na missão de nos libertar. Libertar de quê? Daquilo que você te aprisiona. Aquilo que você faz, que você não quer fazer. Preste atenção, aquilo que você faz, que você não quer fazer, é uma prisão, você precisa ser liberto. E não é só vício, não. Eu era um vício, bebia, fumava, mas tem gente que não bebe, não cheira, mas tem gente que tem outras coisas que a pessoa vê, mentira. Tem pessoa que mente tanto, que isso aí atrapalha a vida da pessoa. Daqui a pouco ninguém acredita mais em você. Você fica triste das pessoas não acreditarem em você, você quer mudar, mas como é que você consegue mudar sozinho? Você está entendendo? É triste uma pessoa não confiar na gente. Eu sei porque naquela época que eu bebi, eu mentia. E não era uma mentirosa de mão cheia. Sabe o que eu fazia quando eu era mais nova, quando eu comecei a beber? Eu comprava, ia na fábrica, eu e meus colegas. A gente comprava aquele saquinho de pão, você não aquele saquinho de pão feito de coco, mel, lembra? A pessoa vem das porras. E a gente saía na rua para vender aquele saquinho de pão. E a gente marcava, 5 horas a gente se encontra aqui.
chegava naquela época, era novinha, ainda não tinha filho, não era casada ainda, não, né? Aí é clube, aquela coisa toda. Aí eu chegava na porta daquele senhorzinho, tem aquele senhorzinho que fica na calçada, que está muito calor, né? Porque não fica o senhorzinho sentado de cabeça branquinha, não quer sentadinho no banquinho, olhando as motos. Eu chegava lá, falava, oi senhor, não, o senhor não quer comprar um pãozinho aqui para me ajudar, não? Aí, não, hoje não, ô vozinho, me ajuda aí, vozinho. Vou só um pãozinho para me levar o leite para o neném. O bebê está em casa, não tem leite. Até uma novinha já tem bebê, pois já tem leitinho pro bebê. Tá, pera aí rapidinho, esse da lá. Deve voltar, né? Que anda devagarinho. Irmão, eles iam lá comprar o pão. 5 horas a gente se reunia lá, comprava limão, caninha da roça. Fazia aquelas garrafas de 2 litros de cachaça com limão, cigarro. Aí a gente levava um radinho assim, ó, botava com esse pacote pesado, sentava lá e bebia caninha da roça a noite toda. Nem filho eu não tinha. Depois eu comecei a usar droga. Sabe o que eu falava com meu pai? Pai, daí eu já era casada, já tinha tido filho, aquela coisa. Lá em casa eu vou precisar, as crianças estão sem nada em casa. Meu pai está sem nada. Aí ele, então, vai lá e leva esse dinheiro, assim, passa lá, vai logo lá, o mercado está aberto, compra lá um leite, compra um biscoitinho, um negócio para ele. O meu esposo já estava me esperando na esquina. Dali mesmo eu tinha direto para a rua. O dinheiro era para chegar. Sério, irmão, eu era para mentiroso de um jeito. E depois, quando eu vim para a igreja, que eu aprendi sobre a mentira, eu também hoje de mentira. Isso que eu estou te falando, que eu vivia sozinha, não. Eu precisei ouvir a palavra. Então, às vezes tem pessoa que é presa numa mania, num hábito, numa coisa, que não é que ela não quer, ela quer mudar, mas ela sozinha ela não consegue. Ela precisa de Jesus. Gente que tem aí um monte de gente sofrendo por causa disso. Você quer mudar, mas não sabe como. Para onde eu vou? O que eu faço? Só existe uma maneira de você mudar, da sua vida mudar. Os livros de João, vamos lá. Evangelho de João 8. E não é assim não, a família também sofre. Às vezes você sofre de ver sua família sofrer, sabia? Porque eu passava por isso, eu botava nos vícios, eu ficava, poxa, eu sou um peso para minha família, poxa, eu estou dando desgosto para minha família. Está entendendo? O jeito que eu tratava meu marido, eu não queria tratar daquele jeito, mas quando eu vi, eu já fiz. E eu ficava pensando, pô, se eu amo ele, por que eu trato ele tão mal assim? Eu queria mudar, eu queria ser uma boa esposa, uma boa mãe, mas queria uma coisa. Você conseguir só com Jesus. Eu não tinha Jesus. Eu não ia numa igreja, eu não ouvia a palavra, eu era totalmente afastada de Deus. Isso aqui é uma filial. Aí tem a sede lá no pastor Lona. Quando eu cheguei lá, eu falei para o meu pastor, pastor, eu vim aqui, eu ouvi a palavra, gostei. Eu queria até continuar vindo aqui, só que eu perco. Eu cheiro, porque a minha vida toda escangalhada no fundo do poço. Aí ele falou para mim assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Não é a igreja que vai te libertar, nem o pastor que vai te libertar. O que te liberta é a palavra que você ouve. Você vai vir, vai ouvindo, vai chegar uma hora que você não vai mais querer saber dessas coisas. Por quê? Meu pastor também é ex-alcoólatra. O pastor também fumava, uma coisa, e era
E era um ponto quase igual esse rapaz aí. Ele tremia, passava mal e se beneficiava. Algo mesmo. Ele disse que um mês ele tomou quantas garrafas? 30, 40, foi garrafa de caminha da roça. Ele era o pó para mim. Quase que teve que amputar a perna, mas uau, mas graças a Deus ele. Mas o pastor tem 41 anos que ele é pastor. Ele é pastor, porque o pastor está com 69 anos. Ele está com 69 anos e tem 41 anos que ele é pastor. Ele se converteu e ele se tornou pastor, tem muitos anos. Mas ele foi liberto assim. Aí ele falou, você vai vir para a igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. Tem gente que pensa, eu vou para a igreja hoje, e ele falou para mim, não é para você sair daqui e jogar seu cigarro fora, não. Vou para a igreja e jogar o cigarro fora, trocar de roupa, porque você não é liberto ainda. Tem gente que quer mudar para mostrar para os outros que, vou para a igreja, não bebo mais, não. Você tem que deixar Jesus te libertar, gente. Uma coisa é você, por exemplo, você não está liberto ou não está liberta e quer forçar uma libertação. Não é assim, a libertação por Jesus, você não deixa de fazer aquilo ali para agradar as pessoas, para mostrar ao pastor, a sua família, não. Realmente você não deseja mais fazer aquilo ali. Por exemplo, eu sou uma pessoa liberta, Jesus me libertou das drogas, há 11 anos atrás que eu me liberto. Tem 11 anos que eu não bebo, graças a Deus. Mas eu sou uma pessoa que eu sou livre. Eu posso sair para onde for, eu não tenho desejo de beber. Pode botar a bebida mais chique, mais gelada que tiver ali. Se nem enche mais os olhos. Eu não sinto desejo nem de mim de fazer mais aquilo ali, porque eu fui liberta pela palavra. Você, quando é liberta pela palavra, não é que você força para não querer, não, você não sente mais vontade. Você entendeu? Não é uma coisa forçada, por isso que você tem que ouvir. Jesus é verbo. Quando Jesus entra dentro de você, eles entram lá dentro e ele tira aquele desejo, aquela vontade, o que for de ruim, que vai te prejudicar, ele vai botando para fora. Eu lembro que quando eu parei de beber, eu era apaixonada por cerveja, eu deixava de comer para beber cerveja. Eu bebia várias coisas, mas a minha bebida preferida, assim, a minha preferida de todas. Um dia meu marido me chamou e eu comecei para a igreja, ouvir a palavra, tal, aí já estava um tempo, não foi da noite para o dia, não, fui lá hoje, pronto, parei hoje. Não, você tem que deixar Jesus entrar em você, Jesus é mesmo. Às vezes você pensa que se alguém botar a mão na tua cabeça, vai expulsar aquilo, eu vou parar assim, não, que Jesus conhecereis a verdade, você vai ouvir a palavra e a palavra te libertar. Meu pastor nunca botou a mão na minha cabeça. Sai dela, não vai beber, meu pastor nunca fez isso. Mas ele foi pregando, eu fui ouvindo, fui entendendo. E o que aconteceu? Depois de um ano, tá, gente? Não foi um dia, a gente está aqui para falar a verdade. Cada caso é um caso. Já vi pessoas chegar na igreja num dia. Eu conheço uma pessoa que foi num culto fazer uma visita, saiu do culto, jogou o cigarro fora e nunca mais fumou até hoje. Cada caso é um caso, mas cada um tem o seu tempo. Eu fiquei um ano na igreja ouvindo a palavra. Só ouvindo. Depois de um ano, o meu marido, eu ia para a igreja, mas eu bebia, eu cheirava, eu era viciada. Você está entendendo? Só que eu também não deixava de ir, porque o meu pastor sempre falava isso, Fabi, não deixe de ir. Bebeu, não tem problema não. Depois você está bom, hoje tem para a igreja, você tem que ouvir. Não vai na cabeça daquela pessoa, porque tem gente que fala, né? Estava na igreja ontem, agora está bebendo, irmão, mas você tem que ir buscar a sua salvação. Eu bebia, cheirava, mas depois passava ressaca, eu ia lá. E os dias que eu não bebia, durante o dia, eu tinha culto de manhã, tinha culto de tarde. Sexta-feira eu ia. Você entendeu? Eu estava caminhando, sempre planejei caminho. Mas aos poucos eu fui
Aí quando foi um dia, eu já estava na igreja já, meu marido me chamou para ir tomar cerveja. Normal, a gente bebia. Eu fui. Aí paramos lá no karaokê, tinha um karaokê lá e tal. Ele pediu uma cerveja geladinha, botou lá. Irmão, eu achei a cerveja do nada, achei a cerveja muito ruim. A cerveja tá muito, uma coisa esquisita da cerveja. Aí fiquei pulando, só falando. Aí depois que eu estava casa acabando, eu falei, amor, nem quando você pegar outra cerveja, não, sei lá, a cerveja está meio forte, uma coisa esquisita da cerveja aí. Aí ele foi lá, pegou de outro, até uma mais cara ali, uma marca boa, botou lá geladinha lá. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu pude gostar disso? Do nada, assim, eu já tinha ouvido a palavra, poxa, uma coquinha gelada, bem mais gostoso que uma cerveja. Não tem nada, um negócio esquisito. E não foi nada forçado. Eu comecei do nada. Aí, não beber mais água, vou para casa, já descansar. Irmão, nem nojo de bebida. A droga, mesma coisa. Fui ouvindo. Depois meu marido trazia droga para mim, eu olhava assim. Até falava para ele, pô, deixa eu te falar uma coisa, Jesus me libertou. E ele ficava assim assustado, porque ele sabia que eu ia cocaína, não dava. Jesus me libertou disso, ele pode libertar você também. Eu vou para a igreja comigo, eu vou caminhar. Sério que você não quer ver? Aí você não está com vontade. É até hoje. Quando Jesus libera você, você não faz nada para agradar os outros, você não quer mais. Esse rapaz aí foi liberto aqui também. Até hoje. Ninguém forçou ele foi liberto. Glória a Deus. Então, olha o livro de João 8. Ele está falando assim, ó. João 8,32. Assim, eu estou dando um exemplo meu, porque, pastor, o meu problema é no meu casamento, o meu problema é na minha prosperidade, mas irmão, se Deus fez isso comigo, uma situação que parecia que não tinha mais nada, não foi só comigo não, ele perdoou eu e meu marido. Deus é um Deus do impossível, gente. Glória a Deus. Eu estar aqui hoje, isso é um milagre de Deus, não é? Estar aqui. Eu até esqueci de falar da minha sobrinha. Minha sobrinha morreu, 16 anos, uma overdose de droga. Não é droga que usava. Foi internada em várias clínicas, aquela coisa toda, só que faltou isso aqui, ó. Isso aqui, eu cheguei e conheci ela na palavra, eu fui liberta. Ela, infelizmente, em todo o tratamento que ela fez, mas não tinha Jesus que liberta, ela foi um ano novo. Ela veio com uma overdose com 16 anos. Ela morreu dentro do carro, não deu tempo de chegar no hospital. Entendeu? Então ele está falando aqui. João 8,32, ele disse assim, ó. E conhecereis a verdade, não é isso? E a verdade vos libertará. Pastor, o que é conhecer a verdade? É a Bíblia. Por exemplo, não é que você vai chegar em casa e ficar lendo a Bíblia, não. A Bíblia ela não vem de ser lida, não, gente. Tem gente que ora em casa, irmão, você precisa ouvir a palavra, a pregação. Eu fui liberta pela pregação da palavra. Porque a Bíblia ela não vem de ser lida. Você vai abrir a Bíblia ali, você vai ler um negócio, mas isso é um dom do Espírito Santo que usa o pastor, usa a pastora, para interpretar o que aquilo quer dizer. Você está entendendo? Eu, quando era viciada, eu tinha a Bíblia em casa. A Bíblia ficava lá aberta no Salmo 91. Entendeu? Eu tinha a Bíblia, eu lia a Bíblia. Eu abria lá, eu conversava com Deus. Mas só que eu não tinha entendimento. Não adianta você ler e não entender. E para você entender, você tem que ter uma pessoa de Deus que esteja sendo usada por Deus para te explicar o que quer dizer aquilo ali. Glória a Deus. Ele está falando, conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Eu, quando comecei a frequentar lá no Pastor Moto, fui andando devagarinho, né? Era uma luta, tá? Não pensa você que é fácil você ir para uma igreja onde tem a palavra de Deus, não, né? Não, você tem que ser esforçado. É porque eu queria mesmo. Eu tentei suicídio 2 vezes. Eu vou tentar. Se o pastor está dizendo que eu vou se libertar, eu vou. Cheirando, bebendo, fumando, não, tropeçando, mas eu vou. Porque é a minha única salvação. Eu queria ser liberta. Eu queria salvar minha família. Eu não queria mais aquela vida. Eu falei, sofrer, eu estou cansado de sofrer. Então eu preciso de uma saída. Então eu ia. Mataram para mim, mas eu ia. Não é fácil você chegar na igreja. Aqui não tem palavra. Tem dificuldade nenhuma. Se deixar o diabo pega você no colo, tá vendo você tudo, bota você lá sentado na cadeira. Aí não tem nada que vai te libertar. Agora, se tiver a palavra de Deus, aí é uma batalha para você chegar lá. Por que era uma batalha para me chegar lá? O diabo sabia que eu ia ser quem eu sou hoje. Se eu ouvisse a palavra liberta e detalhe, não foi eu que escolhi, fui liberta, quero ser uma pastora. Não foi eu. Eu fiquei lá naquele ministério, me tornei membro de lá, fui liberta, meu pastor me levantou como obreira. Eu nunca imaginava que eu ia ser pastora. Isso aí nem passava na minha mente. O meu pastor, depois me deu, Deus usou ele lá para me levantar como evangelista, depois usou ele para me levantar como pastora, e hoje em dia eu estou aqui liberta fazendo a obra de Deus. Então o diabo sabia que ia ser eu. E detalhe, quantas pessoas Deus já me usou para batizar e passei liberto dos vícios, que era o que eu era. O marido da Rosa era bom, né, Rô? Viciado também, bebida, ele bebia o que, Rosa? Era viciado. Hoje em dia liberto. Ela é obreira, ele é obreiro, batizei ele. Está aí fazendo a obra de Deus. Glória a Deus, junto com a esposa. E graças a Deus, e assim a gente vai. Livro, a gente está em João 8, agora a gente vai no João mesmo, mas é versículo 1. Seu caso tem jeito, diga assim comigo, meu caso tem jeito. É só você ouvir, gente. Entendeu? É só você ouvir a palavra. Não há nada por cima. Meu casamento vai ter bom. Quantos casamentos que diz que não tinha jeito, hoje em dia o casal está juntinho, cadinho, pro outro, casamento restaurado. Glória a Deus. Amém? Tudo isso a gente tem que prestar atenção, gente. Sabia que lá no Pastor Mota, vai rir não, gente. Ora, rir. Sabia que lá no Pastor Mota tem um casal, um casamento que foi restaurado depois de 30 anos de separação. Você já viu isso? 30 anos o casal era separado. E foi restaurado o casamento deles. Estava até hoje 30 anos separados. Não, 30 anos talvez eu nem lembrava mais do outro. E detalhe, eu fui no jantar de casal com meu esposo, lá no Pastor Mota, e eles estavam lá, tardinho, depois de 30 anos de separação. Pensar Jesus não vai fazer essas coisas, né? Aí você pensa, minha vida acabou nada, irmão. Quando você conhece Jesus, a sua vida acabou de começar. Entendeu? Você sem Jesus, você estava até sem vida. Porque longe de Jesus, você está longe do caminho, longe da verdade, longe da vida. Você está entendendo? Quando você vem com a palavra, sua vida acabou de começar agora. Tem até uma música do Thales Alberto que ele fala assim: Deus pode escrever a sua história de novo, né? Olha o que ele fez comigo. É assim, isso, gente. Às vezes eu fico olhando que Deus fala na minha vida, meu Deus, da onde o Senhor me tirou, onde eu estou, gente? Ninguém dava nada por mim. Olhava para mim como um caso perdido. Minha mãe está aqui, no Face aqui, ela está me assistindo, ela está me vendo aí. Ontem ela estava falando isso comigo. Minha
filho que Deus fez na sua vida, da onde Jesus tirou. Eu agradeço muito a Deus, minha mãe falou, porque minha mãe tinha medo de morrer, tá? Minha mãe, ela ficou tão feliz da minha libertação que ela foi lá procurar o pastor Mota. Pastor, me batiza, que eu estou tão feliz com a libertação da minha filha. Minha filha saía, eu ficava a noite toda desesperada, sem saber se ela ia voltar para casa. De boca em boca. A Natasha, a minha filha, né? Porque a Natasha é a minha. Falou para mim, a Natasha, ela era pequenininha ainda, né? Não tanto, mais ou menos. Eu deixava a Natasha na casa da minha mãe, nunca mais esqueci disso. Eu fui para uma festa, eu e meu marido. E irmão, a gente comprou muita coisa, um churrasco durante o dia. A gente ela bebia, ela no banheiro cheirava. E ela bebia, ela no banheiro cheirava. Minha mãe me ligou, falando para me passar. Eu tinha deixado na caixa meus filhos lá na casa da minha mãe. E as minhas lá não nasciam. E ela me ligou, nunca mais esqueço de. Bem, eu falei, o que foi? Passa, você está longe daqui? Eu falei, mãe, eu estou no churrasco. Estou com um negócio com Samuel e tal. Você tinha que passar aqui, porque a Natasha está queimando de febre. E eu não tenho comprimido para dar ela, não tenho dinheiro para comprar. Tem você passar aqui para deixar um remédio para ela, irmão. Eu cheirando, bebendo. Você tá, mãe? Tá? Cheirando, bebendo churrasco, na piscina. Eu não esqueci. Entrei no carro, fui embora. Meu marido, os colegas, não cheirei a noite toda, bebi. Eu não sabia nem se ela estava viva ou se estava morta. Minha filha. Olha a minha situação que eu estava. Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus, uma pessoa longe da luz. Não era eu, mas olha o que o diabo fazia comigo, gente. A ponto de esquecer toda a minha filha. Tinha um colega que andava com a gente, que nesse mesmo dia, ligaram para ele que era aniversário do garotinho dele, garotinho desse tamanhozinho assim. Vem pra cá, porque ele disse que não quer que eu fique cantando parabéns, que meu pai não chega. Quem disse que ele foi também? Cheirou, saiu, que a gente bebeu. 2 dias depois ele estava lá chorando com Samuel. Poxa, ele que eu vi. O filho não quer nem olhar para minha cara mais. Eu cheguei lá, falei que eu ia, ele ficou até tarde me esperando. Para bater parabéns, eu não fui. Cheirador também. E você, quando você não sabe que isso é espírito, que é um espírito que agia na minha vida, isso não era eu. Eu não tinha força para sair daquilo. Você acha que você é um monstro. Eu pensava isso, depois que eu estava bem, mas meu Deus, eu sou um monstro. Eu fiz para minha vida. Entendeu? Por isso que eu tentei me matar. Eu sou um monstro. O que eu fiz? O que é isso? Minha própria vida. Não era eu, não tinha força, eu não conhecia a palavra. Depois eu cheguei lá com o pastor Mota, depois que eu fui liberta. Falei, pastor, eu fazia tanta coisa ruim com a minha mãe, meu pai. Aí o pastor falou assim, Fabi, presta atenção. Você é liberta, você não fuma mais, não bebe mais, você já foi batizado. Então os que estão em Cristo, nova criatura é. E outra coisa, não é você que fazia aquilo. É quem está em você, quem te usava. Você nunca foi isso. Você sempre foi uma bênção. Que às vezes você pensa que você é um monstro. Não, você não é um monstro. Você é uma bênção. Todos nós somos bênçãos. Você está entendendo? Quer ver um exemplo? Não precisa mentir só para me agradar, não. Levanta aí a mão. Quem de vocês que acha que eu sou uma bênção? Fala a verdade. Só que se você me visse lá atrás, talvez você não ia achar que eu era uma bênção. Entendeu? O pessoal achava que eu, sei lá, que eu não tinha jeito. Andava nua. Praticamente, essas fotos que vocês veem aí do meu testemunho, você já viu as fotos do testemunho, que eu, gente, está aí no Face, rodando aí direto. Essas fotos do meu testemunho, aquilo ali eu estava vestido. Não andava praticamente nua. Doidona.
descalço. Não entrava descalço, não. Saía assim, toda suja, com o short todo sujo, sentava nas calçadas, jogava, irmão, doidona. Só Deus. Quem me visse assim, naquela época, eu estou imaginando assim, se eu visse uma pessoa no meu estado, hoje, eu só acredito que a pessoa é liberta porque Jesus fez comigo. Se ele não fizesse, eu também não acreditaria, não. Que era uma coisa bem séria mesmo. Então, ele está falando aqui, Evangelho de João, para a gente encerrar aqui, porque, gente, eu cheguei aqui um pouquinho tarde, então eu não vou até muito tarde, para a gente não sair daqui tarde. Evangelho de João 1 está escrito assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem, gente? O que é Verbo, gente? Palavra. Ele está falando o seguinte, Jesus Cristo e a palavra de Deus, Jesus e a palavra, eles é a mesma pessoa. Jesus, gente, ele é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo direitinho? Por isso que quando fala assim, Jesus pode me libertar, ou Jesus me libertou. A palavra te libertou. Você entendeu? Você ouve a palavra que te liberta. Porque Jesus e a palavra, eles são a mesma pessoa. Jesus é a palavra de Deus. Aí ele está dizendo, no princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Agora, irmão, aí ainda no Evangelho de João 1, preste bem atenção, a gente está no versículo 2, né? Você vai lá, aí mesmo, sai daí não, você vai lá para o versículo 14. Versículo 14, olha o que ele está dizendo aí, ó. E o Verbo, que é a palavra, né? Se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Vamos dar uma paradinha. Jesus, quando andou aqui na terra, Jesus, ele era o Verbo encarnado. Pastor, como assim? Ele era a própria palavra de Deus que se fez carne. Quer dizer, a palavra de Deus foi formada no ventre da Maria e veio na terra. E foi manifesta a todos os homens. Né? Como diz que a luz veio ao mundo. Quem? Jesus. Porque a palavra é uma luz. Então, Jesus e a palavra de Deus é a mesma pessoa. Pastor, o que acontece quando eu venho para a igreja que eu ouço a palavra? Quando você vem para a igreja e você ouve a palavra, o Senhor Jesus Cristo está entrando dentro de você. A palavra entra por onde? Pelo ouvido. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, Jesus está entrando dentro de você. Pastor, se ele entrar dentro de mim, Mateus, vamos ver o que acontece se ele entrar dentro de você. Mateus 21:12, né? É isso aí, viu? Sabia que era 21.
Mateus capítulo 21, versículo 12. Selma Oliveira, Deus abençoe, Selma. A paz do Senhor. A Selma Oliveira está lá e a Rosa Oliveira está aqui, a irmã dela. uma irmã na live, uma irmã no TV. Então vamos lá. Quem achou, diga assim, amém. Quem não achou, fala assim, misericórdia. Acharam? Então tá. Então, glória a Deus que tem misericórdia hoje. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Jesus, ele falou assim, ouvi. Quem é Jesus? Você entendeu lá? Jesus é Deus. O que acontece quando Jesus entra? Você vai entender agora. Ele está falando aqui. E entrou Jesus no templo de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Gente, a gente ama que a pastora para toda hora e não adianta. Você não entendeu nada. Entendeu? É igual na escola. A escola teve uma coisa lá que eu estou fazendo mais aula aí. E o professor ensinou tão rápido que eu não entendi nada. Eu falei, Jesus, eu só entendi o final. Você está entendendo? Você tem que falar de uma forma que a pessoa entenda. Não adianta sair. Não, vou ler a Bíblia toda agora e você liberta. Não é assim não. Uma palavra que você entendeu pode te libertar. Às vezes tem pessoa que conhece a Bíblia do jeito e a porcaria não é liberta. Não tem nada a ver. Mas a pessoa leu a Bíblia toda, já ouviu tudo e não entendeu nada. Entendeu? Agora tem pessoa que falou uma palavra, não, já entendi, sou liberto. Pronto. Então, Jesus entrou no templo de Deus. Vamos lá, gente. Quem é Jesus? Palavra. Quem é o templo de Deus? A Bíblia diz assim: vós sois o templo de Deus, aonde Deus habita. Jesus é verbo e eu sou o templo. Entrando Jesus no templo. Entrando Jesus em mim ou em você. Que aí você já leu isso aqui, você está, não, mas eu vi lá, que ele derrubou a mesa dos cambistas. Irmão, a palavra de Deus se disser espiritualmente. Você está entendendo? Um versículo, você pode ter milhões, por isso que eu estou falando, na escola do Espírito Santo ninguém se forma. Ah, mas eu já vi esse versículo não sei aonde numa igreja. Irmão, um versículo pode ter até milhões de revelações diferentes, novas. Você está entendendo? Jesus Cristo, Deus, ele não mandou um caminhão de maná lá para o deserto, não. Todo dia o maná caía fresquinho. Então, a palavra ela se renova. O Espírito Santo vai renovando aquela palavra. Então, no versículo, Deus pode falar um monte de coisa naquele versículo. Hoje ele está falando o seguinte: Jesus entrou no templo. É quando a palavra entra em você, em mim e você. O que ele fez quando ele entrou? E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando Jesus entra no templo, primeira coisa que ele faz é que vai limpar esse templo. Se ele achar doença lá dentro que pode te matar, ele vai botar para fora. Se ele achar um câncer, ele vai botar para fora. Se ele achar um vício, ele vai botar para fora. Se ele achar uma má morte, ele vai botar para fora. É ele, gente. Para entender. Ouve e entende. É Jesus é que põe para fora. Jesus é que te limpa, que te liberta. Não é você sozinho. Para você ser liberto, ele tem que entrar no templo. Se Jesus não entrar em você, você não muda. Você passa anos, não nada. Você está tentando se mudar sozinho, você não consegue. Se eu e você fôssemos capazes de se livrar dos nossos pecados sozinhos, para que Jesus veio na terra? Explica. Por que ele ficou lá em cima então? Veio aqui só para ser xingado, para ser esbofeteado, para ser crucificado na cruz à toa? Porque que eu saiba, gente, está escrito na Bíblia que a maior missão que Jesus veio foi nos libertar dos nossos pecados, salvar da morte. Não foi isso que Jesus fez?
A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não é a gente que se liberta sozinho. Às vezes você quer ser uma pessoa diferente, pastor, eu queria ser uma pessoa mais carinhosa. Eu queria ser uma pessoa, eu queria tratar melhor meus pais, eu queria amar mais as pessoas, eu não queria xingar, eu não queria beber, eu não queria mentir. Eu também não queria naquela época. Mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque Jesus ainda não entrou em você. Não é você sozinho. Ele, quando entrou no tempo, o que ele fez? Ele colocou aquilo, ele expulsou para fora. Jesus é verbo. Quando ele entra em você, toda coisa ruim que ele achar, aquele desejo que não é de Deus, seja lá o que for, tudo aquilo que não for de Deus, ele vai botando para fora. Essa arrumação, às vezes, é instantânea, às vezes não. Às vezes você tem que ir ouvindo. Eu fiquei lá 1 ano na igreja. Depois de 1 ano, Jesus foi varrendo os vícios, entendeu? Foi tirando a armaria, foi trabalhando. E aí a pessoa vai começando a viver uma vida de santidade, as coisas vão mudando. E às vezes a pessoa quer que a vida dela muda. Pastor, eu queria uma mudança na minha vida. Mas a primeira mudança que vai acontecer é dentro de você. Que é igual eu reclamava da minha prosperidade. Que é isso, que vida, devendo todo mundo, não tem dinheiro para comprar uma sandália, eu não reclamava, eu ia reclamando. Irmão, mas eu não tinha dinheiro por quê? Eu gastava tudo com droga. Quem era o culpado? Era eu que gastava. Eu reclamava da minha saúde. Eu vivia passando mal, tomando remédio, por causa de problema muito sério, por causa de bebida, de cigarro, de uma gastrite. Fiquei assim, resolvendo. Mas não parava de beber, não parava de usar droga, nada disso. Mas eu estava me detonando todinha. Mas quem é que estava fazendo aquilo ali comigo? Quem botava o cigarro na minha boca? Quem me pegava o copo e virava na minha boca? Era eu mesmo. Então, para minha vida mudar, eu ter saúde, eu conseguir pegar meu dinheirinho. Hoje em dia, não. Hoje em dia que eu sou liberta, eu pego meu dinheirinho e vou lá tomo sorvete, tomo refrigerante, faço manchinha, eu não tenho nada disso. E graças a Deus as contas são tudo em dia direitinho. Mas, porque eu mudei. Porque o que acontecia na minha vida era consequência dos meus erros, gente. Eu, por não ter a luz, a palavra de Deus, eu pegava o dinheiro e gastava tudo com bebida. Depois não tinha nada dentro de casa. Mas quem gastou o dinheiro? Você está entendendo? Era eu. Estou doente, mas eu detonava a minha saúde. Toma bebida, toma droga, toma isso. Quem era o culpado daquilo? Eu. Meu marido e eu, a gente não se entendia de jeito nenhum. Porque ele me tratava mal, porque eu também tratava ele como bicho. Então a culpa era de quem? Eu queria um marido carinhoso, mas eu não era. Eu queria um marido mansinho, mas eu não era mansinho. Eu era bravo e alguma coisa. Então, as coisas que aconteciam de ruim comigo, era eu que tratava. Eu sei a luz, eu achava que estava certo. E uma pior coisa que tem é você sem Jesus. Você acha que está na razão, entendeu? Eu achava que o pessoal estava errado, eu que estava certo. Gente, eu era muito folgada, você não tem ideia. Eu achava que... Às vezes a pessoa ia parente meu lá em casa me dar um conselho, e cuidado com esse negócio, vocês bebem demais. Isso faz mal, as crianças ficam precisando aí das coisas que você não tem, produtividade. Sabe o que eu falava para a pessoa? O problema é meu. Sabe por quê? Eu bebo com o meu dinheiro. Aí ninguém sustenta o meu vício. Eu achava que eu estava certa. Irmão, com a vida toda escangalhada. E tinha hora que sabe o que eu pensava? Os outros estavam com inveja de mim. Inveja de quê, irmão? Eu estava com um esqueleto, me acabando nas drogas. Com a vida no fundo do poço, toda endividada. Hoje em dia eu fico rindo, sabe? Eu fico, gente, já não enganada. Inveja de quê? O casamento destruído. O diabo ficava na minha cabeça que os outros iam me dar conselho, eu estava com inveja. Mas inveja de quê, gente? Que eu não tinha nada. Estava no
tivesse com inveja de mim, não estava legal não. Acho que ninguém queria estar no meu lugar. Quando todo mundo saía, a gente fazia aquela churrascada, pagava cerveja para todo mundo. Entendeu? E papai, na hora da bebida, você tem dinheiro para pagar, você tem um montão de amigos. Ih, meu amigo, isso aqui não é lugar. E é isso aqui não, isso aqui é amigo de verdade. Irmão, quando você não tem um centavo, você precisa de um remédio, você precisa de um dente de cabeça, os amigos. Cai você numa cama lá, doente, lá que você não pode parar uma cerveja quando o seu amigo vai te visitar. 5 mil não é nem muito inteiro. Poxa, é legal, vamos falar inteiro. Não, tem um compromisso. Você entra no carro, no churrasco, na casa de outro amigo, quando você está sendo enterrado lá. Ei, irmão, é sério. Quanto de amizade te pagava pela caixas e mais caixas de cerveja? Depois que todo mundo ia embora, batia uma tristeza. Quando eu parava para pensar na vida, tem que parar com essa vida, gente. Isso não é vida. Sabe, não tinha que parar. A alegria era só na hora ali, era momentânea. Você já viu quando você toma, por exemplo, assim, você vai arrancar um dente, eles dão uma anestesia. Tranquilo, vai lá com o cacho, turca, puxa o dente, você está tranquilo. Aí você vai para cá, daqui a pouco, quando começa a passar anestesia, começa a te incomodar. Era só uma coisa assim, tipo anestesia, uma alegria momentânea. Acabou aquilo ali também, cada um ia para cada canto, você fica pior do que estava. Entendeu? É verdade. Vou beber para esquecer aí, que você lembra mais ainda. É sério, irmão. Vou beber porque eu estou triste. Calma, aquela coisa ali que todo mundo vai parar, você fica um dobro de tristeza que você estava hoje. E aí você pensa, agora sim, agora eu estou com o mesmo problema que eu estava antes, ou até mais, porque você lembra que você arruma mais problema aí. Às vezes eu estava com problema. Vou beber para esquecer o problema. Bom, vamos tomar cerveja. Durante a bebida, discutia com meu marido, brigava com meu marido, às vezes ele ia para casa da mãe dele, eu para casa da minha mãe. Depois, quando passava o efeito, eu estava com o mesmo problema, com mais um, que eu separei do meu marido. Com dívida, porque gastei o dinheiro para beber, para esquecer o problema, quer dizer, arrumei mais hora, quantos problemas eu arrumei? Você está entendendo? Então o negócio piorava. O negócio piorava. Jesus, eu precisava de uma saída. Então, a pessoa triste, a pessoa quando ela está longe de Deus. Tadinha, não é que ela não quer, não. Eu tentava, era perseverante, não era sem Jesus. Isso que Jesus falou assim, sem mim, nada podeis fazer. Aí ele está falando aqui, vamos lá. E pulou minha página aqui, gente. 21, né? Então ele está falando aqui, ó. E expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam comprando. Glória a Deus. Amém? É só até aqui. Então, o que acontece? Jesus, quando entra em você, é Ele que põe para fora o vício, a mania, a mentira. E para haver uma mudança na sua vida, a primeira mudança é em você. Glória a Deus, quando você começa a ouvir a palavra, você começa a mudar. Eu percebia isso quando eu comecei a ir para a igreja. Eu percebi que eu comecei a me tornar uma pessoa mais calma, mais carinhosa com a minha família. Um dia dessa eu saí da vizinha e eu ia de vizinha. Aí eu estava na rua e estava brincando com ela. Abracei ela, beijei ela, apertei ela. E eu brincando com a Natasha também, não foi? Ontem lá no meio da rua, abracei a Natasha. E eu mesmo estava lembrando disso, quando é engraçado, a gente assim, tão carinhosa com as minhas filhas, não era assim. Eu bati na Natasha, né? Tadinha da Natasha. Natasha, eu voava em cima. Bati mesmo, machucava a Natasha. Hoje em dia, não sou perfeita, mas acho que eu melhorei bastante. Melhorei um pouco, Natasha.
melhorei bastante. Aí hoje em dia eu sou uma pessoa um pouco carinhosa com a minha mãe. Minha mãe eu xingava minha mãe, gente. Minha mãe, tá? Xingava minha mãe, expulsava minha mãe de casa. Xingava minha mãe. Minha mãe está aí de prova que ela sabe. Deus me viu fazer um negócio desse com a minha mãe hoje em dia. Conhecimento da verdade, por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo viver na pessoa? Gente, eu acabei de explicar, ele é mesmo. Ele é palavra, você vai ouvindo, ele vai entrando, vai mudando você. E ele vai ficando dentro de você. A palavra vai começando a viver dentro de você. Você está entendendo? E aí são o quê? Cristo em você. João, vou voltar para João. Mas aqui eles já vai para cá também. Mas irmão, quem liberta é a palavra. Glória a Deus. Livro de João. João. Está chegando? Oi? Choveu hoje? Jesus, eu nem vi onde eu estava. Ah, tá na cidade celestial, só pode. Gente, eu não vi chovendo. Então foi muito rápido. Que isso? Eu não vi, não. Agora de noite? Agora eu não sei se tu não choveu. Jesus! Eu não vi, não. Eu estava trabalhando ali também, não choveu, não. Jesus, chuva relâmpago. Ai, gente, João. Deixa eu ver aqui. Gente. E se eu passar gente, vamos dar um pulo lá no João 15. Glória a Deus. Só um minutinho que eu já vou. João 15. Acharei, gente, João 15. Então vamos lá. João 15. 15. Glória a Deus. João 15. Quando que vai ser, Natasha, o culto jovem? Dia 4. Dia 4. O primeiro sábado do mês que vem. Eu acho que já é dia 4. Gente, vamos convidar o pessoal aí.
Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Tem coisas que a gente está meio pendente com Deus, gente. Mas o que? Preste atenção. Jesus, quando chamou todos os discípulos dele, não foi só alguns. Lá no livro de Marcos 16, qual foi a ordem que Jesus deu? Marcos 16, versículo 15. Vê se essa palavra te lembra alguma coisa. Ide. Eu estava pregando uma palavra lá no Zap. Irmão, se você passar nesse mundo e você não servir a Deus, não fizer nada para Deus, sua vida tem que ter um propósito. Sua vida tem um propósito. Você não está aqui, irmão. Igual eu que achava que a minha vida não tinha um propósito. Olha o propósito que Deus tinha na minha vida. Aí você está aí com uma vida, pastor, eu já roubei, eu já matei, já fiz tanta coisa de errado. Não era nem para me estar aqui, mas a vida está destruída. Não, meu irmão. Aí você pensa que o negócio está acabado para você, mas Deus tem um propósito para você. Glória a Deus. Eu não posso servir a Deus porque eu já matei 10, irmão. O Moisés, Deus não está procurando pessoa perfeita, não. Deus está procurando os pecadores para que se arrependam. Põe isso no seu coração. Deus não é muito santo, não. Santo já está no céu. Mas quer um pecador para que se arrependa. Deus escolheu Moisés. Moisés foi um homem, o único homem que viu Deus disposto. Tem ideia disso? Um homem usado para abrir o mar vermelho. Forte, né? Só que Moisés matou lá atrás. Se você olhasse no passado de Moisés, assassino. Deus não quer saber do seu passado. Deus quer saber daqui para frente. Glória a Deus. Deus, Ele não está preocupado com o que você fez até hoje. Ele quer mudar a sua vida. Pois assim não estaria nem aqui. Entendeu? Olha a minha vida, como é que era lá atrás. O Davi. Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Só que ele cometeu o adultério do céu, forjou a morte do marido dela. Bota ele na linha de frente para correr. Mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não é Deus de passado. Deus não quer saber do seu passado, se você matou, xingou, se você cheirou, o que você fez. Ele não está interessado nisso, não. Ele está interessado no seu coração. E detalhe, Deus é tão maravilhoso que Ele ainda está disposto a te mudar se você desejar. Não é você sozinho, não, entendeu? Ele está disposto a fazer a obra de você se você desejar. Gente, eu estava conversando com meu filho um dia desse comigo. Eu estava falando, se todo mundo entendesse o amor de Jesus, não tinha uma pessoa perdida nem desviada. Eles voltavam na hora. Deus nunca desiste de você. Você que desiste. Mas eu já errei, já fiz tanta coisa até aqui. Irmão, Deus não quer saber do seu pecado, Ele quer você. Pecado não é problema para Deus, isso Ele limpa. Entendeu? Isso Ele limpa. Você tem que aprender isso. Quando o filho pródigo já é cheio de todo lambrecado, ele foi lá. A Bíblia diz que ele gastou um dia lá com o benefício, fez a coisa, mas só Deus sabe. Hoje em dia, só Deus sabe o que o filho pródigo teria feito. Porque não vai contar os detalhes, né? Quer você ver, não, mas o meu pecado é tão grande que não tem jeito. Quem falou isso para você? Jesus disse assim: se você for fiel a confessar os seus pecados, Ele fez uma lista de pecados. Se você for fiel a confessar esse pecado, eu te perdoo. Esse daqui eu não perdoo, não, tá? Está escrito isso na Bíblia? Não, pecado. Pecado não importa o que é. Tem pessoas que pensam que não existe pecadinho, pecadão, pecaderno. Não, pecado é pecado. Se você for fiel a confessar os seus pecados, você é fiel e justo para te perdoar e a purificar de todo o pecado.
Eu, além de te perdoar, eu ainda vou tirar, vou te purificar, vou tirar isso de você. Eu, quando vim para a presença de Deus, né, Senhor, eu xinguei, eu fiz tanta coisa terrível. Algumas vocês vão saber. Eu sempre falo assim, outras vocês nem precisam saber. Deixa quieto, morreu. Mas Deus sabe que não era. E Jesus olhou para mim e falou, não quero saber nada disso. Estou te perdoando e eu vou fazer de você uma nova criatura. Eu vou tirar isso de você. Tirou. Então Deus não quer saber do seu pecado. O filho pródigo, quando voltou, ele veio tentar explicar ao pai. Pai, pequei perante ti, e que não sei o que, o pai não deu nem confiança nele. Traz a melhor veste aí. Abraçando ele. Não, eu peguei perante ele, não queria saber. Você vê que o pai não estava interessado em saber o que ele fez. Sabe o quê? Só o filho ter voltado para casa já mostrou arrependimento. Não sabe de falar mais nada. Só você voltar para Jesus, Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Você já mostrou que você está arrependido. Senão ele não voltaria. Não voltaria, continuaria lá, entendeu? Então só ele viu. O pai não estava interessado. O que ele fez? A alegria do pai era tanto, lá no miséria cevado. Anda, pega lá a melhor roupa, o melhor anel, veste nele aí. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A alegria do pai foi tão grande que ele não queria nem saber o que o filho fez. Entendeu? Eu fiquei falando, eu falei com meu filho, falei, se todo mundo, que tem filho também, que vai ver, eu falei, se todo mundo soubesse o amor de Deus, a pessoa que estava de se desviar voltava na hora, que o diabo põe acusação. Você vai voltar? Olha o que você já fez. Deus não quer nem saber de você. Ele põe na cabeça da pessoa que Deus não quer mais ela. Você é sujo, você é suja. Você acha que Deus vai olhar para você depois de tudo que você fez? Filhinho, deixa eu te explicar uma coisa. Ele diz, conhecereis a verdade. A verdade me libertará. Apocalipse está escrito que o diabo é o quê? Acusador dos seus irmãos. Acusador é o diabo. Jesus está na qualidade de advogado. Você está entendendo? Então Jesus jamais vai olhar para você, seu sujo, sua suja. Jesus voltou. Ele não foi assim que o pai fez. Quando o filho pródigo, foi lá, prostituiu, fez e aconteceu, agora papai nada. Gente, não foi assim que o pai recebeu o filho. Jesus não é igual ao momento dele, não, gente. A gente julga. Se deixar, a gente fica olhando o erro dos outros. A gente acha que aquela pessoa não tem mais jeito. Jesus não é assim, não, gente. Pegaram uma mulher lá no adultério, lá no ato do adultério, vai ver que levaram a mulher sem roupa, sem calcinha, porque pegaram ela no ato. Vai ver que saíram arrastando ela assim mesmo, pelada. Jogaram ela lá e, a lei de Moisés, essa mulher tem que morrer. Quando fica perto da mulher. Prostituta, isso não vale nada. Vai ver que só Deus sabe falar com ela. Você é sujo, né? Tá poluindo aí o povo aí. Marido de fulano foi embora de casa por causa dela. Tem que morrer. Todo mundo via desse jeito. Jesus olhou, gente. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Quem não tem pecado? O único que não tinha pecado ali era Jesus. Eu sou uma pastora, só falava para você, gente, eu não tenho pecado. Eu estou mentindo. Todos nós erramos. Eu, como uma mulher de Deus, eu não posso ter um pecado considerável assim, que chega a ser uma coisa que se eu expulsar o demônio aqui, ele não vai sair. Porque eu tenho que estar em condição de expulsar o demônio. Tá, gente? Que vocês aí, que estão acompanhando o estudo do dia a dia, vocês já viram eu expulsar vários demônios e me obedeceu. Eu tenho que estar nessa posição. Mas errar, todos nós erramos. Não existe ninguém perfeito. O verdadinho é perfeito. Perfeito é só Jesus. Isso, o único que podia acusar aquela mulher era Jesus. Gente, para Jesus, que é totalmente santo, se aquelas pessoas viam aquela mulher como imunda, né? Que eles eram pecadores também, Jesus era para ver ela como?
que ele era santo. Mas ele não enxergou como as pessoas enxergou. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todo marcou as pernas, porque só ele está querendo marcar a perna dela já era pecado. Ele está querendo matar a mulher, julgando a mulher. Mas ele que não prostituíram, mas também estava, né, querendo matar alguém. E quando aquele povo saiu, o que Jesus falou para eles? Para a mulher: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, gente. Está lá no livro de João. Ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar você, libertar você, para te dar uma nova vida. O Evangelho é boas novas, gente. Igual eu, olha a minha história de onde eu vi isso. Jesus é para mudar a história dele, porque graças a Deus, o bicho de onde eu estava, para onde eu entrou, me saiu praticamente da morte para a vida. Você está entendendo? O Evangelho não é aquela coisa que você vê hoje em dia. Gente, hoje em dia o Evangelho não é todo lugar, não é todo lugar aqui. Não é só que é aqui que prega o Evangelho, não, mas a gente está vendo os Evangelhos que dá com tristeza. O Evangelho que julga. Aquilo ali não tem mais jeito, não. O filho de fulano não tem mais jeito. Como não tem mais jeito para Jesus? Tudo tem jeito, gente. Glória a Deus, Jesus não consertou lá o Saulo. Saulo era terrível. Você está pensando que os discípulos de Jesus eram santinhos, gente? Tomé andava com Jesus, mas não acreditava em Jesus. Se eu não tenho nada rasgado, escravo, na mão, de modo nenhum eu creio. O Pedro era bravo com uma coisa. Jesus está ensinando o Pedro. Ele arrancou a espada da bainha lá, arrancou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha do soldado, colou no lugar e falou: Pedro, não é assim não, Pedro. Você está entendendo? Pedro era bravo. E olha que ele foi líder da igreja. Judas roubava sacolinha. Gente, Jesus não escolheu pessoas perfeitas, não. Ele aperfeiçoa você. Ele santifica você. Você é santificado por Ele. Glória a Deus. É isso. Não pensa você: não, que eu não sou perfeito, Jesus não me quer, não. E por incrível que pareça, parece que Jesus escolhe os que mais erram. É impressionante. Porque a Bíblia diz que quanto mais é perdoado, mais se ama. Isso no seu coração, entendeu? Aquela pessoa que é muito perdoada, tem muito pecado, quando ela é perdoada, ela até ama mais a Jesus. Por causa da gratidão. Você não merecia, mas Jesus me perdoou. Glória a Deus. Então, aqui no João, para a gente ir embora, gente, para a gente não sair daqui, tá? Ele está falando aqui, João 15, versículo 1. Achar? Ele está falando assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira. Não, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pelo que, gente? O que limpa a gente? Não é eu mesmo. A palavra de Deus que limpa você. Então eu falei lá, ela que vai tirando. Se tiver de água, vós já estáis limpos pela palavra que nos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Pastor, o que é estar em mim e eu em vós? Deixa eu te explicar. Jesus é verbo. Está em mim, está na minha palavra, e eu está em vós. A palavra está em você. Você ouviu a palavra está em você. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, pastor, eu já tentei de tudo minha vida mudar.
É impossível. Eu também tentei. Tentei sair difícil, tentei estar no casamento, nada. Foram só tentativas. Minha vida só mudou mesmo quando eu juntei com Jesus, comecei a ouvir a palavra. Também, irmão, pensa numa pessoa sedenta, com fome. Eu vim cheio de isso, mas eu vim com sede da palavra. O pastor abria a Bíblia, abria lá, pegava o caderninho, anotava. Jesus disse, sem mim nada pode deixar. Às vezes a pessoa quer vencer, a pessoa quer prosperar, quer casamento dela muda, mas sem buscar Jesus, sem ouvir Jesus, sem a palavra. E às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, graças a Deus eu tenho Jesus em casa, eu oro, ele me ouve. Gente, não é isso. Jesus é o quê? Verbo. Se você ora, mas você não ouve a palavra, você de qualquer forma ou não, você está afastado de Jesus. A palavra de Deus diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Ela não vem por orar. Você não deve deixar de orar. A oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota do diabo. Por que a fraqueza de Deus? Que tinha um homem na Bíblia que estava sentenciado à morte. Deus mandou falar para ele que ele ia morrer, Ezequias. Vai lá, diga para ele botar em ordem a casa dele, porque morrerás e não viverás. O profeta Isaías foi lá falar com ele. Ele virou o rosto para a parede, orou e chorou muitíssimo. Aí Deus, no meio do caminho, falou para o profeta Isaías, volta lá. Diga para ele que eu ouvi a oração dele, vi a lágrima dele, ele não vai morrer mais. Irmão, a oração daquele homem mudou o coração de Deus. Então você não deve deixar de orar, tá? Mas o que te liberta é a palavra. Não adianta você ficar só orando, Senhor me liberta, Senhor me liberta. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai levar você numa igreja que tem palavra, tá bom? Vamos lá que eu vou mudar a sua história. Daí, mas sem ouvir a palavra é impossível. Jesus é perto, entendeu? Deus nunca fez nada na minha vida, gente, sem eu ouvir a palavra. Até hoje, sou uma pastora, aqui é uma filial, prego aqui debaixo da autoridade do pastor, tenho pastor e ouço a palavra. Hoje mesmo eu já ouvi a palavra. Eu ouvi a palavra do meu pastor pregou, tá? Não é eu abri a Bíblia, não. Jesus usa o discernimento, vem lá, é um dom que Deus está usando o pastor. E hoje eu já ouvi a palavra lá. O pastor pregou sobre Salmo. Pregou lá na segunda conselho, ouvi a palavra todinha e tal. Então você não pensa que eu sou uma pastora que prega, não ouço, não, eu ouço. Por exemplo, você é um dono de restaurante, uma dona de restaurante. Só porque você vende comida, você não vai comer? O que vai acontecer com você? É desnutrir, irmão. Daqui a pouco você já chega com dano de saúde, bate aí embora. Você não come, só porque você vende comida? Não, só porque eu sou uma pastora, eu não ouço, aí que eu tenho que ouvir. Eu preciso de Jesus igual você precisa de Jesus. Eu ouço a palavra igual você ouve. Há 11 anos, tá? Fui liberta, mas nunca mais me afastei de Jesus. E a palavra de Deus diz que aquela pessoa que vem na presença de Deus, Jesus te libertar, você fica entrando, saindo, naqueles dias você fica voltando para a sua vida, volta pior. Então você entrou, não pula mais para fora da arca, não, fica lá. Entendeu? É igual eu. O diabo fez de tudo para me tirar de novo, tá? Tentando me jogar para fora de novo. Eu falei, não, mas eu carrei a palavra, eu escutava a palavra e até hoje eu ouço a palavra. É ela que me sustenta, é ela que me fortalece, ela que me mantém na presença de Deus. Então ele está falando, sem mim é sem o quê? Sem a palavra. Entendeu? Sem mim nada vou deixar ver. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E os que correm, os lançam no fogo e ardem. Aí é isso aqui que eu queria que você entendesse. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Por que eu pedi até hoje, pastor, não aconteceu? Porque a palavra não estava em você. Você estava pedindo sem a palavra.
precisa estar em unidade. Às vezes a pessoa pede sem a palavra. Aí você está pedindo sem fé. Nem ouvir, você ouviu por ter fé. É uma oração, uma vazia. Entendeu? Agora quando você ouve, não, queria aquela fé. Pastor, o que é fé? Fé não é uma dúvida. Fé é uma certeza que surge no seu coração. Às vezes, se antes de ouvir a palavra, você estava achando que não tinha jeito. Depois que você ouve, não, no caso tem jeito. Eu vou vencer essa situação. Por quê? Porque a palavra criou essa fé. É uma convicção, uma certeza de que a sua vida vai mudar, de que a sua história vai mudar e você vai conseguir o que você quer. Você vai conseguir o que você orou. Fé é uma certeza. Essa certeza é colocada no seu coração quando você ouve. De sorte que a fé vem para ouvir. Não é ouvir qualquer coisa, não, gente. É ouvir a palavra de Deus. Tem isso também. Às vezes tem gente que ouve um negócio que a pessoa nem abriu a Bíblia para você, Deus mandou te falar. Mas, irmão, está escrito. Não, como é que você sabe que foi Deus que mandou te falar? Tem isso também. A pessoa me conta um montão de coisa. Deus mandou te falar para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Outro, irmão. A única palavra que liberta é a verdade, gente. Você está entendendo? Eu ouço a palavra até hoje, mas meu pastor, irmão, vou te falar não. Aquele ministério é ministério de palavra, tá? Palavra. Não tem esse negócio de, Deus mandou te dizer. Não tem isso não. Eu fui criada, eu vim do mundo. Eu fui recriada na palavra. Então é que eu prego hoje tudo na palavra, porque eu aprendi assim com meu pastor. Glória a Deus, tudo está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas você tem que ter cuidado também com quem você ouve. Você ouve, você está pregando um negócio para você que nem ela sabe o que ela está pregando. Você tem, nem ela sabe o que ela está falando. Aí você vai olhar a vida da pessoa, está pior que a sua. A pessoa está querendo te ensinar. Aí é meio complicado. Glória a Deus, eu estou falando disso aqui porque eu sei que eu estou falando. Eu fui liberto disso aqui. Eu estou falando de uma coisa que eu não estou só falando. Jesus Cristo, essa palavra me libertou. Libertou a mim, libertou meu marido, libertou meus filhos, batizou. Meus filhos são batizados na água, são batizados no Espírito Santo. Jesus fez uma transformação. Sei o que eu estou falando. Não está bem para fora, não. Agora tem gente que vai pregar para você que não sabe o que está falando. Você está indo para a pessoa, entendeu? A pessoa cai, se tropeça também. Não, irmão. Segue a palavra. É lâmpada para meus pés, né? E luz para o meu caminho. É a sua palavra. Gente, eu não tenho como você errar. Se você for pela palavra, você sempre vai se dar bem. Mas se você for sem a palavra, Jesus disse em mim, o negócio enrola, dá errado. Mas irmão. A vida de. Por que a pessoa. Tem pessoas que entram para a igreja, quer ver? O Anderson, você até gravou um testemunho assim. Mas aquele pessoa que acredita que eu não consigo passar igual o meu áudio por zap. O áudio ele só passa, só aceita se for o meu áudio. Esse pode dar nosso mesmo. Depende de tudo. Aí eu pedi a Natasha para editar lá. Aí a Luciane contando, né, que Deus fez na vida dela. Eu Luciane primeiro, depois meu marido, eu Gui. Aí batizei o marido, batizei o Gui. Está vindo na presença de Deus, graças a Deus. A Rosângela também, batizei também o marido dela, batizei o filho dela. Estão ali na presença de Deus. A Ana, contei o testemunho da Ana um dia desse lá, viu lá. A Zuleide, outro dia estava contando, a Zuleide vai contar de novo o testemunho dela, vai. Então vai. Mas por que a pessoa, quando começa a vir para a igreja, as coisas começam a mudar? Porque a pessoa começa a conhecer a verdade, as coisas mudam, gente. Não é você ficar. Pastor, se eu subir aquele monte das outras de cabeça para baixo, não vai mudar, não. Deus não quer sacrifício. Ele quer que você cuide. Ele disse que meu povo foi destruído porque falta o quê? Conhecimento. Então, o que acontece? O que a pessoa vem para a igreja, as coisas começam a mudar?
vida, a pessoa começa a mudar, porque não é você vir para a igreja, é ao longo que você vai ouvindo e entendendo, ao longo que Jesus vai entrando em você. Você vai conhecendo a verdade, então você cada dia você vai mudando mais, mudando mais, mudando mais. Hoje eu não preguei sobre isso, não vai dar tempo, porque eu cheguei aqui um pouco atrasado. Quem lembra daquela passagem da aldeia? Às vezes Deus está falando para você, sai da aldeia, você não sai. Jesus, ele tinha um homem lá dentro da aldeia, ele era gago, ele não falava e nem ouvia, né? Aí pediram ele para libertar aquele homem. Sabe o que Jesus fez? Tirou ele de dentro da aldeia, curou ele e falou para ele, ó, não entre mais na aldeia. Tinha alguma coisa dentro daquela aldeia que estava prejudicando aquele homem. Pastor, o que é isso, irmão? Não volte para onde Jesus tirou. Ah, eu ainda não sou liberta. Gruda com Jesus que você vai ser liberto. Você vai ser liberto. Ah, mas eu já fui, então não volte. Pede força a Deus. Nunca volte da onde Jesus te tirou. Aquela aldeia tinha alguma coisa que fazia mal àquele homem ali. Não foi à toa que Jesus falou para ele. Você está curado. Não entra lá na aldeia, não. É igual eu. Jesus me tirou lá na aldeia das drogas, da bebida, do cigarro, não voltei mais. Você está entendendo? A mesma coisa que o meu pastor tem pregado aí, gente, essa aldeia pode ser também redes sociais. Pastor, é pecado você usar redes sociais? Não, mas tem gente que fica o tempo todo em busca dele, hora. A gente tem que se consagrar, Jesus está voltando. Entendeu? Não entre na aldeia. Às vezes, num relacionamento, Sansão entrou na aldeia várias vezes. Sansão se envolveu com uma mulher, a Dalila, que aquele relacionamento não era de Deus para a vida dele. Ele foi a primeira vez com Dalila, deu ruim. Foi a segunda vez, deu ruim. Mas ele insistiu de ficar naquela aldeia até ele perdeu a vida dele. Hoje até compartilhei uma mensagem, eu não sei se foi, até para a R.R. Soares, falando sobre paixão, falando sobre Sansão. Amor, gente, é uma coisa, paixão é outra, você tem que vigiar. Mas tem coisa que o diabo levanta para te afastar de Deus. Olha, Deus, amor é diferente, paixão é outra coisa. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Se vocês trouxeram dízimo, ofertas, pode ter entregando aqui na frente. Vamos orar, gente. Vamos orar para a gente ir embora da tarde. Glória a Deus. E sexta-feira, em nome de Jesus, nós vamos estar aí. E a menina ficou de ligar para mim, Rose. Ela ficou de ligar para mim amanhã. Parece que ela trabalha. Então, o horário que ela está em casa, eu estou fazendo estudo. E o horário que ela estava dando aquele desentendimento, a visita que eu tenho que fazer. Aí parece que ela lá, umas 6 e pouco da noite, 7 horas, eu falei, irmã, amanhã eu não tenho culto. Mesmo que você largar umas 7 horas, me avisa que eu vou ir fazer a visita. Não sei que horário o menino lá. Aí ela me ligando aí, sabe onde é aquela policlínica, né? Ali Itaipu, ela mora de terra. Entendeu? Só não vai fazer essa visita lá, porque estava dando um desentendimento para a gente, mas a gente juntos lá orar por aquela família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, gente. Eu queria que você orasse. Pastor, mas eu já orei até hoje, não aconteceu nada. De repente você orou sem a palavra. Agora isso é diferente. Você já ouviu, já pegou aquela fé. E outra coisa, é um conselho que eu estou dando a vocês. Gente, pelo amor de Deus, não ora de qualquer maneira para Deus. Pastor, como assim de qualquer maneira? A Bíblia diz que ninguém sabe orar. É o Espírito Santo que melhora nossas orações. Porque não uma oração que Deus fica triste. Quando você ora, não crê no que você está falando. Deus não é um mito, gente. Você não vê Ele, mas Ele é real. Ele diz: todo aquele que
pede. Pois é. Tudo quanto pedir o Pai em meu nome, eu farei. Se for orar a Deus, se esforça para crer. Deus me ouviu. E eu vou vencer. O que eu pedi a Deus vai acontecer. Não duvida de Deus. Glória a Deus. Amém. Em nome de que tem pessoa que ora, mas eu orei. Claro, que nem o pastor Mota costuma falar. É como se você tivesse jogado na loteria. Eu fiz uma fezinha, né? Se eu der uma sorte, se eu acertar. Mas com Deus não é assim, gente. Eu orei, né? Se Deus quiser, pode o quê? Desde que você está pedindo uma coisa que não é. Você está pedindo para Deus matar alguém? Não. Você está pedindo para Deus arrancar a perna de alguém, para cá no terremoto matar todo mundo? Não. Então você não está pedindo um pecado porque Deus quer. É para o teu bem? É, claro que Ele quer. Glória a Deus. Amém? Não pode ter dúvida. Abre o seu coração para Deus. O negócio é sério, gente. Esse homem que bebia gasolina, eu lembro até hoje que eu chamei todo mundo aqui na frente e falei, gente, fecha os olhos. Eu quero que vocês peçam uma coisa. Pede a Deus, mas não duvida. Eu vou concordar com vocês, tá? Isso ele me contando depois. Aí ele disse que fez a oração aqui na frente, naquele dia, pedindo a Deus. Aquele dia que ele foi liberto. Eu tinha falado com o pessoal, então não duvida. Então a gente tem que ser desse jeito. Aí você fala com Deus, mas eu não mereço. Não, esquece isso. Você esperar você merecer, você nunca vai, nem eu. Deus não é por merecimento, é por graça. Sabe o que é graça? Favor que nós não merecemos. Nenhum de nós merece, mas Ele faz porque nos ama. Entendeu? Agora eu fico esperando o dia que eu merecer, meu Deus, você está aí. Você vai embora desse mundo e não vai acontecer. Glória a Deus. Então vamos orar então, em nome de Jesus, gente. Feche seus olhos. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, eu sei que essa hora é uma hora santa, é uma hora sagrada. É uma hora, Deus, que nós entramos na Tua presença em nome de Jesus. Na presença, ó Deus, da Tua santidade, da Tua... Pai, na presença da Tua grandeza, que nós não temos nem palavras para expressar quem o Senhor é. E nós sabemos, ó Deus, que nós somos pequenininhos diante de Ti. E como foi pregado aqui, que nenhum de nós merecemos. Mas nós não viemos por merecimento, viemos pela Sua graça. Porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. E o Senhor é um Deus que tem prazer em libertar, em curar, em mudar a vida da pessoa. O Senhor é um Deus que se alegra em fazer o bem. E às vezes até aquela pessoa que já fez tanta coisa, eu não mereço, tal, não. O Senhor disse assim, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. E o Senhor disse, se for fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Pai, eu venho juntamente com essas pessoas e eu estou concordando com a oração delas. E elas vão falar com o Senhor, estão falando com o Senhor, que elas mais precisam que o Senhor realize na vida delas. O Senhor prometeu ouvir as nossas orações, Pai. Ouça a oração dessas pessoas. Que hoje eles saiam daqui com essa resposta. Oh Deus, que o milagre da vida delas venha acontecer. Que haja uma mudança, uma transformação na vida de cada uma delas, seja no casamento, seja na prosperidade, seja na família, seja na vida dela mesmo, como foi na minha, seja na saúde. Pai, muda a vida dessa pessoa. E eu estou paralisando a ação de Satanás e exijo que saia
Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou abençoando todos esses que estão aqui, esses que estão assistindo aqui pelo Face. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas. Que haja uma mudança, que haja uma transformação. Para que ainda essa semana haja uma resposta de oração, dessa oração que nós oramos aqui. Consagra esse líquido que está no seu altar com teu sangue. Todo o coração que for mergulhado ali, aconteça conforme eles estão pedindo em nome de Jesus. Deus, cubra com teu nome sagrado, Pai, e leva cada um deles em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Gente, eu vou estar aqui na frente se quiser falar. Depois vem aqui, tá? Porque eu vou conversar um pouquinho depois. Você mesmo, tá? E desejo uma boa noite em nome de Jesus. Eu acho que tem um cafezinho ali, tá? E vamos na paz de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cafezinho abençoado aí para vocês. Gente, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Até sexta-feira, em nome de Jesus. Se assim Jesus permite. É aqui minha princesa, vem cá, minha princesa. Aqui, vovó, princesa. Olha.